22 até o 26. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Agora passa aí, Êxodo 3, versículo 13 ao 17. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Vamos ler junto, 14? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dizes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me apareceu, dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu, do Zebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Amém. Deus, muito obrigado por esse dia maravilhoso, muito obrigado a cada pessoa aqui presente. Ó Deus, que o Senhor agora abra a nossa mente, abra o nosso coração, fala conosco, Deus, coloque em nós essa convicção, essa certeza, esse anelo, esse almejo pela terra prometida celestial. Para a glória do nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Bíblia diz assim: na verdade não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Hebreus 13, 14. Irmãos, nós somos forasteiros, peregrinos neste mundo. Ninguém vai ficar aqui para sempre. No final dos tempos, um grande fogo vai queimar tudo. E Deus vai fazer novos céus e nova terra. Na primeira vez foi destruído com dilúvio. Agora a segunda vez, que também será a última, será com fogo. Tudo destruído com fogo. E nós estamos aqui apenas de passagem. Nós não temos aqui uma cidade permanente, uma casa permanente, né? O povo de Deus, no livro de Gênesis, de Êxodo, eles entenderam isso perfeitamente. A eles era proibido até de construir casa de alvenaria. Eles moravam em tendas. A casa de Deus era um tabernáculo, uma grande tenda. E ali eles viviam, e ali eles moravam, para mostrar: não somos deste mundo. Não temos aqui cidade permanente. Alguns meses atrás, mais ou menos 2 meses, eu preguei aqui sobre cidadãos dos céus. E eu contei uma ilustração do avô da Sandra, o avô Ezequias, que tem muita pertinência para nós. Que quando eles foram morar lá em Resplendor, nas terras que eles foram morar, e aí havia muitos jagunços, pistoleiros,
pessoas contratadas por fazendeiros com mais posses, que tomavam, matavam as terras dos fazendeiros menores, ou com menos recursos materiais ou bélicos, armas. E aí, certa feita, o avô da Sandra que nos contou isso, disse ele que ele estava vindo do povoado para a casa dele, uma escuridão terrível, até hoje é um breu danado, não tem luz elétrica nessa estrada. E aí, vindo ele a caminho, aproximou-se um homem dele. E ele, acostumado com a noite, percebeu que esse moço estava armado. E ele já tinha ouvido notícias de um pistoleiro, jagunço que eles falam lá, que estava por ali, obrigando os fazendeiros menores a ir embora, matando, dando sumiço. E esse homem aproximou do vô e começou a puxar conversa, e caminhando juntos. De repente o vô Ezequias virou e disse: é o seguinte, se você quer fazer alguma coisa, faz logo. Se você tem alguma coisa para fazer, faz logo. Eu não sou deste mundo, eu estou aqui só de passagem. Diz ele que o moço deu 2 passos para trás. Como é que é? O senhor é deste mundo não? Não, não sou desse mundo não. Eu sou lá de cima. Eu estou aqui só de passagem. O que você quer? Diz ele que o moço saiu correndo, deve estar correndo até hoje, Eu sou lá de cima. Estou aqui só de passagem. Eu não pertenço a este mundo. Irmãos, essa tem que ser a nossa convicção. Eu sou lá de cima. Não pertenço a este mundo. Estou aqui só de passagem. Quem nos dera essa certeza e essa convicção? Irmãos, esse texto que nós lemos 2 textos aí, Gênesis 50 e Êxodo 3, Entre esses 2 textos tem uma distância de 430 anos. Entre o primeiro texto, Gênesis 50, e o segundo texto, Êxodo 3, passaram-se 430 anos, no mínimo. E agora nós estamos aqui meditando sobre isso aí, E durante esse tempo o povo de Deus sofreu cativeiro do Egito. Primeiro cativeiro do povo de Deus. 430 anos. Muito sofrimento. Gênesis, ele começa narrando os princípios, as coisas. Gênesis começa falando da criação, do céu, e vai narrar o princípio de todas as coisas. E Gênesis encerra com o povo indo para o Egito. Na teologia nós consideramos o Egito como símbolo do mundo. Então Gênesis começa falando do princípio de todas as coisas, fala da criação dos céus, e encerra falando: o povo de Deus foi para o Egito, no qual na teologia nós falamos mundo. Êxodo é o contrário. Êxodo começa com o povo de Deus no Egito, narra a peregrinação para a terra prometida, e vai encerrar com o povo chegando na terra prometida, a qual na teologia nós chamamos céu. E é sobre isso que eu quero meditar com os irmãos, em busca da terra prometida. Irmãos, durante a caminhada eles passaram muitos apuros e apertos, provações, tentações, quedas, sofrimento, privações, mas em todo o tempo da caminhada da terra até a terra prometida, eles tinham a presença de Deus. Quando eles começaram a caminhada, Deus havia tirado eles do Egito, uma mão poderosa, as 10 pragas, passaram pelo Mar Vermelho, entram na terra, no deserto, para chegar, para caminhar, começar a caminhada para a terra prometida. Aí Moisés fala assim: se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar. E Deus fala assim: a minha presença irá contigo, o meu anjo, e anjo aparece com letra maiúscula, que referindo a Jesus Cristo, o meu anjo irá diante de ti. E diz a Bíblia que de noite tinha uma coluna de nuvem para proteger do calor e do sol do deserto, e à noite tinha uma coluna de fogo para aquecer, proteger do frio e dos animais peçonhentos do deserto.
E assim eles peregrinaram até entrar na terra prometida. Foi fácil? Não, não foi fácil. Mas Deus estava com eles, livrando, capacitando, dando força, né? Se você reparar aí o versículo 24 aí, ó, Gênesis 50, versículo 24, José estava para morrer. E ele vai assim, ó: certamente Deus vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. Irmãos, eles saíram em busca da terra prometida. Nós estamos em busca de uma terra prometida, o céu. João 14: crentes em Deus, crente também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu já teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e buscarei vocês para ir comigo. Eu virei e farei morada em vocês. Senhor, nós não sabemos o caminho. Como é que a gente vai saber o caminho? O que Jesus respondeu? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, assim como havia uma promessa de uma terra que emana leite e mel para o povo de Deus que havia saído do Egito, assim também Deus tem uma promessa para nós hoje. Uma terra celestial, moradas celestiais, aguardando no final da caminhada. Mas eu queria compartilhar aí, ó, 3 princípios importantes desse texto aqui, durante a nossa caminhada até a terra prometida celestial. 3 princípios, vamos lá? Primeiro, do versículo 23 até o 26, vai estar o primeiro aí. Eu queria que você guardasse isso. Aqui fala que José viveu quanto? 110 anos. Morreu farto de dias naquela época, mas morreu. Viveu José, versículo 22, 110 anos. Viu até a terceira geração, deixou as promessas, mas, versículo 26, morreu José. Irmãos, a transitoriedade da vida, a brevidade da vida, a nossa vida comparada com a terra prometida celestial, o nosso tempo aqui é muito breve. Entende? Abra aí para você ver, daqui a pouco nós vamos ler Salmo 144. O nosso tempo nessa terra é muito breve, irmãos. José teve uma vida complicada, não por pecado, mas cheia de altos e baixos. Até os 17 anos, José teve uma vida maravilhosa. Ele era o filho preferido, queridinho do papai, né, o filho da amada. E ele tinha tudo do bom e do melhor. Aos 17 anos, os irmãos não suportavam mais José com seu sonho. E aí os irmãos armam uma arapuca para ele. Então, até os 17 anos, comendo do bom e do melhor, as melhores roupas, né, era o queridinho do papai e da mamãe. A partir dos 17 anos, ele é jogado numa cisterna pelos próprios irmãos, vendido como escravo, é levado para uma terra estrangeira, inimiga. Ali ele é jogado numa cadeia injustamente, e ficou esquecido na cadeia. Sofrimento atrás de sofrimento. Aos 30 anos, ele é chamado, tirado da cadeia, e aí ele vai governar o Egito por mais de 50 anos. Ficou 93 anos ali. Mas 50 anos governando o Egito. Faraós subiram, morreram e José ficou ali. Mas passou, irmãos, tudo passou. E agora 110 anos. Morreu. 110 anos. Presta atenção nesse primeiro ponto aqui, irmãos, olha. A transitoriedade da vida. A vida passa como um trânsito, uma brevidade. A minha vida, a sua vida é passageira. Vai passar. Tudo vai passar. As coisas boas desta vida passam. As coisas ruins desta vida também passam.
Olha aí, Salmo 144, versículo 3 e 4. Os irmãos abriram, podem ler uma só voz? Versículo 3 e 4, podem ler junto, fazendo favor. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Amém. O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Quando eu era criança, ouvi alguém falar: fulano tem 40 anos de idade. Nu! Quando eu ouvi alguém falar assim: fulano está com 50 anos de idade, eu pensava naqueles homens assim, magrelo, velho, com barba branca e andando de bengala. Eu estou com 50 anos, estou mais jovem do que a maioria dos jovens da igreja, né? 50 anos, 60. Passa, irmãos, passou. E passa rápido. Às vezes até os 18 demora a passar. Depois dos 18 já pulou para 20, 25, 30, 40, 50. Já estou a caminho dos 60. Né? Irmãos, passa, a vida passa, as coisas boas passam, as coisas ruins passam, tudo passa nessa vida. Nós precisamos entender isso. A sua vida vai passar. José entendeu isso. O que fez diferença em José? José entendeu as promessas que foram feitas ao avô, né, ao pai, aquelas promessas que foram passadas aos patriarcas. José se apegou às promessas de Deus. Vem luta, vem provação, vem coisa boa, José nunca esqueceu as promessas de Deus. Isto sustentou José e segurou José. Irmãos, eu fico pensando, qual tempo da vida de José foi mais difícil? José, para mim, é um dos que eu mais gosto na Bíblia. Dizem, como José conseguiu as promessas de Deus. Qual foi mais difícil? Ser jogado numa cisterna? Ser tentado pela mulher de Potifar? Ou virar governador do Egito? Qual foi mais difícil? Governador do Egito, irmãos, ele tinha todo tipo de prazeres à sua disposição. Prazeres intelectuais, sensuais, dinheiro. O Egito era o país mais rico do mundo, dominava sobre tudo e sobre todos. José era o governador. Os povos vizinhos vinham até José, ajoelhavam diante de José, traziam presentes para José. Lembra de Salomão? As 1000 esposas que falam de Salomão, 300 mulheres, 700 concubinas. A maioria eram presentes que ele ganhava. Mulheres naquela época, Jesus mudou isso, amém? Mas mulheres naquela época eram igual objeto. Elas eram dadas como presente de um rei para outro rei. José era o governador da nação mais poderosa. José tinha acesso a todo tipo de prazeres, mas José nunca se afastou da vontade de Deus. Por quê? Ele estava apegado às promessas divinas. Olha, ele está agora velhinho, está encerrando a carreira. Olha o versículo 24. Disse José a seus irmãos: eu morro. E o que ele vai falar? Lembrar das promessas. Porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Irmãos, José tinha uma certeza, uma convicção, uma promessa que sustentava ele. Deus vai nos visitar e vai nos levar para uma terra prometida que mana leite e mel. Todo o tempo que ele passou, todo o sofrimento para ele, olha, ele não estava preocupado com isso, porque ele tinha algo muito maior e melhor esperando por ele. Amém, irmãos? A promessa da terra prometida sustentou José nos dias maus e nos dias bons, que para mim eram piores do que os dias maus. Essa promessa de uma morada celestial tem que ser o anelo do nosso coração, irmãos. Durante todo o Antigo Testamento, irmão, o Antigo Testamento gira em torno de duas promessas:
a vinda do Redentor e a terra prometida. De Gênesis até Malaquias gira em torno disso. Como as pessoas viviam e agiam conforme essas promessas. Eles foram salvos baseados nessa promessa. Onde eu quero chegar aqui, irmão, para a gente fechar esse ponto? Há um céu esperando por mim e por você no final dessa caminhada. Não troque o céu por um prato de lentilhas, pensando em Isaú que trocou a promessa por um prato de lentilhas. Irmãos, presta atenção nisso aqui, olha. O céu é maior e melhor do que qualquer prazer e alegria neste mundo. Não existe nenhum prazer ou alegria que possa comparar com aquilo que está reservado para mim e para você lá no céu. Vale a pena esperar. E falo mais, o sofrimento que José passou antes de virar governador. O céu compensa qualquer sofrimento. Qualquer sofrimento, qualquer sacrifício, o céu é maior, o céu é melhor, o céu compensa. Amém? Nós vemos os missionários passando tanta necessidade, tanta dificuldade. Por quê? Porque eles sabem disso. O céu compensa tudo. Teve um rapaz muito rico, andava de carro de luxo, Ferrari, e não estou exagerando, e ele converteu, lá no Oriente Médio, missionário, evangelizou, discipulou, converteu, e ele todo alegre, emocionado, foi falar aos pais: agora eu sou de Jesus. O pai imediatamente disse: nega, ou você não é mais meu filho. Eu disse: não posso negar Jesus, não tem jeito. Depois Jesus entra, Jesus não sai mais. Então, tira tudo que você tem, até a roupa do corpo, e sai da minha casa agora. Ele foi expulso de casa sem nada, sem cartão de crédito, sem dinheiro, sem a chave do carro. A Ferrari ficou lá, as roupas do corpo, nu, 100% nu, expulso de casa. Depois de alguns dias, os missionários o acharam dormindo no colchão, no local lá, desabrigado lá. Aí os missionários conversando com eles: olha, você não arrepende de ter perdido tudo? Eu disse: arrepender? Perder tudo? Não! Agora eu encontrei a vida, agora eu encontrei verdadeiramente, agora eu ganhei tudo. Aquilo era tudo passageiro. Agora eu tenho de verdade. Agora eu estou vivendo de verdade. Irmãos, o céu compensa tudo. Amém? Segundo ponto: se de um lado a transitoriedade, a brevidade da vida humana passa rápido, né? Por outro lado, a eternidade de Deus. Êxodo 13, versículo 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Milhares de anos se passaram, nós estamos aqui falando do eu sou. Segundo ponto nosso é esse aqui, irmãos: a eternidade de Deus em contraste com a brevidade do homem. Deus é o eterno eu sou. A eternidade, né, como diz lá nos Salmos, é o seu vestido, suas vestes, suas roupas. A singularidade da eternidade de Deus, irmãos. Deus é o eterno eu sou. A Bíblia diz assim, olha, em 2 Pedro 3,8: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. 2 Pedro 3,18. Irmãos,
Deus é o eterno eu sou. Quando está aqui essa palavra aqui, olha, essa palavra envolve uma simplicidade de passado, presente e futuro. Eu sou. Mostrando que Deus é o eterno. Algumas traduções da Bíblia mais atuais colocam assim, o eterno, no lugar do nome de Deus, né? Aqui, eu sou, é a mesma palavra, a gente fala lá, Yahvé, ou Javé, é a mesma palavra que Jesus vai usar várias vezes, né? Eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Deus é o eterno eu sou. A eternidade está nas mãos de Deus, irmãos. Por que eu estou falando isso? O povo de Deus viu um grande livramento, saiu do Egito, grande libertação, o mar se abriu, entraram ali no deserto, caminhando para a terra prometida, viram milagres dos mais diversos. Os comentaristas bíblicos falam que nunca houve tantos milagres na época do povo de Deus, além desse aqui, exceto com Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Foi a época de mais milagres na história do povo de Deus. E o que aconteceu? O povo começou a murmurar, reclamar, amaldiçoar, briga. Irmãos, presta atenção nisso aqui. Alguns trocaram o nosso Deus por outros deuses, impaciência, atalhos, perderam a fé. Irmãos, na nossa caminhada para a terra prometida celestial, não vai ser fácil. Vai ter luta, vai ter provação, vai ter tentação, vai ter queda. Alguns vão chegar lá faltando braço, faltando olho, faltando perna, alguns vão perder a cabeça, mas nós vamos chegar, amém? Porque o eterno eu sou é o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus. Ele cuida de nós e Ele prometeu e vai cumprir. A boa obra que Ele começou, Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, nós temos que entender que para Deus isso não é nada. Lembra daquelas dores de dente que você tinha quando era criança? Passou. A gente lembra que teve, mas nem sabe o que é. O nosso sofrimento comparado com a eternidade não é nada. Nós concluímos o estudo do livro de Jó na escola dominical hoje, né? A classe de adultos. A classe de Jó está ainda caminhando. Jó sofreu demais, irmãos. Perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu o dinheiro, perdeu a saúde, perdeu tudo que ele tinha. Mas não perdeu a fé. E Jó acreditava num Deus eterno que tinha tudo na mão e no controle. Eu acho maravilhoso quando Deus aparece. Jó está argumentando, está reclamando, Jó está falando, se eu soubesse onde encontrá-lo, se eu pudesse encontrar esse Deus, eu ia encher a minha boca de argumentos, eu ia falar isso, eu ia falar aquilo, eu ia falar aquilo outro. Aí Deus aparece. E aí, Jó, onde você estava quando eu coloquei barreiras para o mar? Foi você que criou o hipopótamo, o Behemoth? Foi você que criou o Behemoth? Quem criou o Leviatã? Jó, me arrependo, falei do que não sabia. Acabou a conversa, acabou o argumento, acabou tudo. Que Deus está falando assim, olha, a eternidade é muito grande comparado com o nosso sofrimento, irmãos. Entende? Isto sustentou José ali no Egito. Deus, o eterno, está no controle da minha vida e da sua vida. Lembra quando a esposa de Potifar tentou José? Como pecaria eu contra Deus? O eterno. Abre aí, irmão, Salmo 90, fazendo favor. Abre aí para vocês verem. Irmãos, nós precisamos focar a nossa mente na eternidade. Comparado com a eternidade, tudo isso que nós passamos aqui, todo o sofrimento, toda a luta, toda a provação, isso não é nada. Se nós colocarmos os olhos na eternidade, vai ficar mais fácil passar pelas lutas e provações. Amém? Salmo 90.
versículo 1 até o versículo 4. Depois nós vamos ler juntos, versículo 9 e 10. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Versículo 9 e 10, vamos ler juntos? Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Irmãos, qual que é o desafio que eu quero para fechar esse ponto? Cuidado para não gastar tempo demais, energia demais, sacrifício demais por coisas que não têm valor eterno, coisas transitórias, passageiras. Foco na eternidade. Amém? Vamos para o último? Então, primeiro, irmãos, a transitoriedade da vida do homem. Segundo, a eternidade de Deus. E terceiro, a onisciência e compaixão divina. O nosso Deus é um Deus presente. Vem ao nosso encontro. Olha o versículo 16, capítulo 3. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto que vos tem sido feito no Egito. Volta aí no mesmo capítulo, versículo 7. Olha o versículo 7, vamos ler juntos? Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Irmãos, essa palavra eu conheço é uma palavra que indica intimidade. Lembra quando fala lá, Adão conheceu Eva? Tem a ver com uma intimidade profunda. Deus sabe o que nós passamos. Deus viu o que nós passamos. Deus sente o que nós passamos. E Deus tem compaixão de nós. Terceiro ponto é esse: a onisciência e a compaixão divina por nós. Irmãos, Deus sabe as lutas que passamos. Deus sabe as lágrimas que choramos, que ninguém sabe, ninguém viu, ninguém vê. Deus vê os nossos sofrimentos. Olha só, conheço-lhe o sofrimento. Deus sente o nosso sofrimento. Jesus Cristo, quando viu a viúva de Naim, a cidade de Naim, indo levar o seu filho para ser sepultado, diz a Bíblia que Jesus teve compaixão. No original grego, e foi escrita a Bíblia, fala assim: Jesus se moveu no seu interior. Jesus sentiu dor no coração. Jesus sofreu com aquela viúva o sofrimento dela. Irmãos, presta atenção, ela não era do povo de Deus. Não fala que ela foi salva, nem que o filho foi salvo, mas Jesus viu, sentiu o sofrimento daquela mulher e se compadeceu dela. O nosso Deus é um Deus onisciente e tem compaixão de nós, irmãos. Antes da criação do mundo, Deus já sabia todo o sofrimento que viria. O mal que o pecado traria no mundo. Deus sabia disso e enviou Jesus e provou o amor dele por nós por meio de Jesus. Olha o versículo 8 aqui, irmão, só um detalhe para vocês verem. Olha, Deus já falava lá com Abraão, Deus já falava, Êxodo 3:8, lá com Abraão Deus já falava do sofrimento que viria sobre o povo. Por isso descia a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, versículo 8.
e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu, do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. As suas orações estão diante de Deus. Amém? O seu choro, as suas lágrimas estão diante de Deus. Deus vê o sofrimento, Deus sente. João 16:33, Jesus falando: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos ler o último texto para fechar? Hebreus 4, por favor, vai lá. Hebreus 4, versículo 15. Irmãos, Deus sabe, Deus vê, Deus tem compaixão, Deus se move, Deus se comove, Deus chora, Deus tem ciúme de nós, Deus se importa conosco. O nosso Deus não é um Deus ausente, indiferente, é um Deus que vem, visita o povo, vai ao encontro do seu povo. Hebreus 4, versículo 15 e 16. Vamos ler juntos, pausadamente? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém. Irmãos, há uma terra prometida, celestial, esperando por nós. A caminhada não é fácil, mas nós temos a garantia e a promessa da presença do próprio Deus conosco. Amém. Jesus é Deus Emanuel. Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias, o dia todo, o tempo todo, até a consumação dos séculos. Amém? Amém. Qual é o nosso desafio nessa noite? Creia em Deus, entregue a sua vida para Jesus e viva conectado com Jesus. Separar tempo diariamente para orar, ler a Bíblia, viver conectado com Jesus. E as coisas desse mundo não vão te afetar. Vamos orar?